A comunidade da Rocinha já teve inúmeros chefes do comércio ilegal de substâncias. Entre eles, podemos destacar Elismar Rodrigues Moreira, mais conhecido como Ben-TV. Lembrado por suas armas douradas e pela ostentação, ele esteve presente em algumas das guerras que marcaram a Rocinha e ganhou fama em uma das maiores comunidades do mundo. Bom, galera, para começar esse dossiê de hoje, eu quero falar para vocês, na verdade é o seguinte, eu vou pedir para vocês olharem essa foto aí. Fernandão, coloca essa foto na tela. Aí, essa fotografia é do Elismar Rodrigues Moreira, o Ben-TV. Ele tá em uma das festas da Rocinha e olhando para a imagem nós podemos ver a quantidade de anéis e pulseiras de ouro que ele usava e como fazia questão de ostentar essas joias. Dá para ver também que o Ben-TV ele tá muito à vontade na festa. E eu acho que uma das coisas que caracteriza a história do Ben-TV é esse lance de dar festas, enfim, ser colado nessas coisas. O Ben-TV ostentava armas, joias, carros de luxo, roupas de marca e a sua relação com as celebridades era muito claro, tá? Ele passou a ser considerado um dos criminosos estrelas ali da Rocinha. Então, todo esse mundo que englobava o Ben-TV vai ser falado, vai ser contado hoje aqui em detalhes para todos vocês. Eu sou o Joel Paviotti e esse é o Dossiê, principal produto da iconografia da história, o qual nós pegamos um personagem e nós descrevemos bem descritivamente, em muitos detalhes, a história biográfica de um determinado personagem. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Galera, a gente já falou muito aqui da comunidade da Rocinha. Um abraço para todo mundo da comunidade. A Rocinha já nos muniu de muitas histórias boas e ruins também, de muitos personagens interessantes. E eu tenho que agradecer muito a essa comunidade. A favela da Rocinha no Rio de Janeiro é considerada uma das maiores e mais famosas favelas do país. E eu não canso de contar a história aqui dela. Com cerca de 70 mil habitantes, há quem diga que o censo pode ser corrigido para 80, 90 e até 100 mil habitantes. Mas, com certeza, são mais de 100 mil pessoas que circulam por lá por dia, porque o comércio da favela e da comunidade é bem pujante. Bom, mas com cerca de 70, 100 mil habitantes e uma vida econômica bastante intensa, a Rocinha tem um IDH de 0,735, ocupando a quarta pior posição do Rio de Janeiro. Quer dizer que é um local muito pobre, apesar de estar na Zona Sul, que é uma região onde tem gente muito rica e bairros com IDH bastante alto. O IDH ele chega até 1 ponto, então tudo que estiver mais próximo de 1 ponto quer dizer que é mais rico, tá? Então 735 é o quarto pior índice de desenvolvimento humano da região. Ao mesmo tempo, ela é circundada por bairros nobres que apresentam os maiores IDHs da cidade. Ela é encravada em uma encosta de frente para São Conrado e de costas para Gávea, bairros nobres da zona sul do Rio, e é um ponto estratégico para o comércio ilegal de substâncias. Não só por causa da sua localização, como porque a mata no alto do morro e as suas vielas de difícil acesso facilitam a fuga de bandidos de fora da lei. Então, ela é muito grande, é bem difícil de você encontrar todos os espaços ali, você vigiar todos os espaços, e tem uma parte de mata bem grande que facilita com que os caras circulem por ali sem ser pegos pela polícia. E por a comunidade ser muito grande e circular muitas pessoas, o comércio ilegal de substâncias ilícitas sempre dá muito dinheiro. Vocês podem conferir mais informações sobre esse tema em nosso vídeo especial sobre a comunidade da Rocinha. A gente tem um dossiê Rocinha. Vocês também podem ver os vídeos que fizemos sobre seus principais chefes, as histórias individuais dos principais criminosos que atuaram nessa cidade e em tempo cronológico, na linha do tempo. Eu acho que vocês não vão perder se vocês assistirem isso daí. Mas hoje vamos focar na história detalhada de Elismar Rodrigues Moreira, mais conhecido como Ben-TV. Para contar essa história para vocês, vasculhamos uma série de matérias dos jornais do Rio de Janeiro, principalmente jornais do Globo, Dia e Extra, e usamos o livro O Dono do Morro, Um Homem e a Batalha pelo Rio, de Misha Glenny. Galera, o Misha Glenny ele é um especialista em máfias e crime organizado, e ele escreveu um livro sobre a Rocinha e os chefes da Rocinha, mas principalmente ali o NEM, né, da Rocinha.
A Cecília Oliveira, grande abraço, Cecília Oliveira, grande jornalista investigativa do nosso país, ela fez parte da produção desse livro, ela ajudou a contar essa história. E essa obra, que eu indico muito para vocês, conta a história de Ney da Rocinha e apresenta várias passagens que falam sobre o bem-te-vi para conseguir entender direito aí a personalidade dele. Elismar Rodrigues Moreira, galera, nasceu em Ipu, no Ceará, em fevereiro de 1970. Aos 11 anos de idade, ele veio parar no Rio de Janeiro com sua família. Nos anos de 1960 e 1970, o Rio de Janeiro recebeu um número muito grande de imigrantes nordestinos que tentavam escapar da vida miserável que levava, principalmente depois de uma seca que aconteceu em 1960, uma seca muito pesada que aconteceu em 1960, que abalou vários estados, principalmente o Ceará, estado de onde veio o bem-te-vi. A migração de estados do Nordeste para o Rio de Janeiro ajudou a constituir o Rio de Janeiro e a identidade do Rio, tá, pessoal? E muitas dessas pessoas que vieram do Nordeste, por não ter ali condições de morar em determinados lugares mais privilegiados, foram morar dentro de comunidade, ajudando a constituir essas comunidades e, de certa forma, a inchar essas comunidades e fazer com que essas comunidades crescessem. Eles foram responsáveis por construções, foram responsáveis pelo cuidado de muita parte da cidade, da criação e da construção de uma identidade dessas comunidades. Às vezes tinham pessoas dentro da comunidade, principalmente da Rocinha, que vinham de 9 estados diferentes do Nordeste e vinham para cá e já se juntavam com pessoas de outras regiões, como de São Paulo, do Rio de Janeiro, até do próprio Paraná, e que vinham para o Rio de Janeiro também para as grandes construções que começaram a ocorrer lá nos anos 60 e 70, no período que a gente chama de grande milagre econômico, em que o Estado brasileiro começa a investir muito em infraestrutura. Com a abertura dos túneis Rebouças e Dois Irmãos, lá no Rio, o fluxo migratório para dentro da Rocinha cresceu bastante e foi nesse contexto que a família de Elismar veio para morar e trabalhar no Rio de Janeiro. Os migrantes vinham, sobretudo, trabalhar na construção civil e a localização da Rocinha era bastante atrativa para que essas pessoas viessem para cá. Vivendo na Rocinha, Elismar Rodrigues Moreira fez amizade com um cara chamado Luciano Barbosa dos Santos. Viraram muito amigos. Esse Luciano Barbosa dos Santos era conhecido como Lulu ou Lulu da Rocinha. Lulu era alguns anos mais velho que o bem-te-vi e ele era o sobrinho, o Lulu, tá, do lendário chefe Denir Leandro da Silva, conhecido também como Denis da Rocinha, cara que mandou no comércio ilegal de substâncias ali dentro da favela durante vários anos, mais ou menos 2 décadas. Denis foi preso em 1987, abrindo espaço para uma sucessão de outros criminosos, como já dissemos, e vocês puderam acompanhar em detalhes nos nossos vídeos, e que, se você ainda não assistiu, a gente indica para vocês que é o vídeo dos chefes da Rocinha. Ele foi embora, o Denis foi preso, mas ele não deixou de ser patrão da Rocinha. O que ele colocou na Rocinha foram os frentes. Os frentes, para quem não conhece esse tipo de gíria, são os caras que ficam ali como gerentes do morro, da comunidade, do comércio ilegal de substâncias, claro, e enquanto o chefe está preso. De dentro do presídio, o Denis escolheu seu sucessor, que era o Sérgio Ferreira da Silva, conhecido como Bolado. Com a morte do Bolado, em maio de 1988, a Rocinha passou a ser chefiada por um triunvirato, chamado Triunvirato do Pó. Triunvirato era o nome que era dado quando Roma antiga era governada por 3 pessoas. Inicialmente, o poder foi dividido entre o Edinaldo de Souza, conhecido como Naldo, Robson da Silva Buzunga e Cassiano Barbosa da Silva, conhecido apenas como Cassiano. Mas depois do falecimento do Buzunga, o poder vai ficar nas mãos de Naldo, que também tinha a aprovação de Denis para ser seu sucessor. Com a morte dos 3 chefes do Triunvirato do Pó, o cara que tomou conta da comunidade da Rocinha, do comércio ilegal de substâncias, foi o Eduíno Eustáquio de Araújo, conhecido como Dudu, ou Dudu da Rocinha, e ele assumiu o controle da Rocinha. E aqui vale a pena parar para lembrar um pouco que o Dudu se tornou conhecido como um dos criminosos mais cruéis da Rocinha. E isso tem tudo a ver com a história do bem-te-vi. O Dudu, ele implantou um regime de terror na comunidade e por isso ele passou a ser odiado por muitos moradores. Galera, dentro das comunidades, antigamente pelo menos era bem mais forte e isso era bem mais visível. Para você continuar na comunidade ali exercendo o crime no local, você precisava pelo menos manter uma pacificação, uma relação pacífica e uma relação boa com a comunidade. E a comunidade, em sua maior parte, não gostava do Dudu da Rocinha exatamente por ser um sujeito extremamente violento. Bom, vamos voltar no bem-te-vi.
Aos 14 anos de idade, ele começou a atuar no comércio ilegal de substâncias ao lado de seu amigo Lulu. Eles andavam muito juntos desde que eles eram crianças e aí eles entraram no crime junto, já que o Lulu era sobrinho do Dennis. Com a prisão do Dudu em 1995, o poder passou para as mãos do Lulu da Rocinha, que era irmão do Cassiano e sobrinho do Dennis. Ao contrário do seu sucessor, Lulu era muito querido na Rocinha, tinha nascido lá, tinha pegado muita coisa do Dennis da Rocinha, que era aquele lance de você fazer assistencialismo. Por exemplo, ele pagava caminhões de doce ali no dia de Cosme e Damião. Então ele continuou mantendo algumas práticas que o tio dele fazia, até de envolvimento com a associação de moradores, para ali dar uma assistência para toda a comunidade. E BTV estará do lado de seu amigo em todas as suas ações. Em oposição a Dudu, o Lulu seguiu o estilo assistencialista, como eu disse para vocês. Em 1998, o BTV foi preso pela primeira vez por porte ilegal de arma e associação comércio ilegal de substâncias. Na ocasião, ele foi condenado a 3 anos e meio de reclusão. Foi a primeira vez que o BTV realmente ficou preso. Quando ele saiu da cana, ele continuou atuando ao lado do Lulu e se tornando uma peça muito importante dentro do grupo do amigo. Para vocês terem uma ideia do estilo assistencialista de Lulu, vale lembrar que foi por isso que um outro personagem muito importante dentro do crime da Rocinha se aproximou dele. No dia 22 de maio de 2000, Antônio Francisco Bonfim Lopes, que depois vai virar o NEM da Rocinha, subiu o morro para pedir um empréstimo de R$20 mil para o Lulu. O dinheiro era para pagar o tratamento de saúde da filha dele, que sofria de uma doença rara. O NEM, pessoal, para quem não sabe, até tem, mostra aí na tela aí, por favor, Fernandão, a declaração de imposto de renda do NEM da Rocinha. O NEM declarava até imposto de renda, ele trabalhava como um instalador de TV a cabo, oficialmente mesmo para as empresas oficiais. Ele era um cara que não queria se envolver no crime e eu acho que vale um dossiê grandão só do NEM da Rocinha. Deixa aí nos comentários se vocês querem, que a gente vai correr atrás. Bom, a partir daí, o NEM passou a trabalhar para o Lulu para quitar a dívida e, com o passar do tempo, se tornou o braço direito do criminoso. Nesse período, NEM também conheceu o BTV, que era um dos maiores aliados de Lulu, e os três passaram a conviver e organizar juntos os negócios da quadrilha. Pelo que disseram pra gente, alguns moradores, inclusive, esses caras, eles eram inseparáveis. O BTV, o Lulu como chefe, o BTV mais o braço armado da parada e o NEM, o cérebro do negócio. Mas a relativa paz que marcava a Rocinha nesse momento acabou sendo interrompida por Dudu, que estava ali para sair da cadeia. Dudu não aceitou perder o controle da Rocinha e quando ganhou a concessão de sair do presídio para visitar a família, ele não voltou mais e deu início a uma guerra sangrenta. Dudu falou que queria o controle da Rocinha de volta, mas Lulu se recusou a ceder seu lugar. Nesse o Dennis já tinha falecido, já tinha ido embora. Além disso, a comunidade também não queria o Dudu lá. Mas o Ser Vermelho tinha dado permissão para o Dudu retomar o controle, tá? Por que isso? É bom que a gente explique isso daí. O Lulu, ele já não queria mais pegar pó do Ser Vermelho. E o Lulu começou a se aproximar e a pegar pó da ADA, Amigo dos Amigos. O que fez com que a organização que antigamente fazia parte, que abasteceu a Rocinha durante muitos anos, fizesse essa concessão para o Dudu voltar para manter ali o fornecimento. Galera, a Rocinha, como eu disse para você, tem quase 100 mil moradores. Tem um fluxo muito grande, inclusive de playboys que vão lá para buscar coisa. Então, ali dá muita grana e a Ser Vermelho não podia perder ali. Outra coisa que o Fernandinho Beiramar e vários outros caras queriam fazer da Rocinha, como eles faziam no Complexo do Alemão, um chão, um depósito para guardar as principais substâncias ilícitas vendidas ali. Dudu, então, para retomar a Rocinha, recrutou mais de 60 homens, tanto de Vigário Geral, quanto do Andaraí, quanto do Borel, e planejou uma invasão à Rocinha a partir do Morro Vidigal, que é o morro que fica colado do lado da Rocinha. Essa ação aconteceu na noite de Sexta-feira Santa, em 2004, e ficou conhecido como Guerra da Semana Santa. Mano, essa guerra foi muito tensa. Nós temos alguns vídeos aí que mostram como que era a tensão dessa guerra. E outra coisa que a gente já fez um vídeo também descrevendo tudo como foi em detalhes, tá? Aqui a gente vai passar um pouquinho mais por cima. O Rio se assusta com um protesto na favela da Rocinha, a maior da América Latina. Muitos reclamam da polícia e da prisão do Denis Leandro da Silva, considerado o protetor da favela. A principal ligação entre a Zona Sul e Oeste é interrompida com futebol e batucada. Mas logo, a batucada se transforma num grande tumulto. O trânsito fica engarrafado e a polícia começa a agir. Os manifestantes reagem. Alguns sobem o morro para atirar pedras nos carros.
E a entrada da Rocinha vira um campo de batalha. 16 manifestantes e um policial ficam feridos. A tensão continua e entra pela noite. O terror de que Dudu voltasse a controlar a Rocinha era tão grande que teve até morador que se voluntariou se eles quisessem para pegar armas e ajudar o Lulu a continuar no poder. Nessa época, Ben-TV atuava como guarda-costas e gerente de Lulu e o braço armado do bagulho. Era ele que apertava os gatilhos. E ele ficou todo esse tempo ao lado do grande amigo, se mantendo fiel. Mas quando eu digo fiel, é fiel de verdade. O desfecho dessa guerra foi trágico. Ele resultou na morte de pessoas que não tinham relação alguma com o crime. No meio da guerra, morreram o skatista Wellington Silva, a babá Fabiana dos Santos de Oliveira e a mineira Thelma Veloso Pinto, que morava no Rio de Janeiro. Pessoas da Zona Sul, inclusive. Ela foi executada pelo bando em plena Avenida Neymar. Depois da guerra entre Lulu e Dudu, pelo controle da Rocinha, a polícia decidiu ocupar a favela. No dia 14 de abril de 2004, Lulu perdeu a vida em um confronto com policiais do BOPE. Tratado como benfeitor dentro da favela, o enterro de Lulu parou a Rocinha e seus homens deixaram claro que não entregariam a Rocinha para o Dudu. Dudu fugiu da Rocinha para não cair também nas mãos do BOPE e ele se refugiou em Saquarema, onde acabou sendo preso algum tempo depois. E o Erismar, o Ben-TV, foi muito importante para isso, porque ele colocou a responsa nas costas e falou assim, não, mano, mas vai retomar esse barato aqui e já era. E muita coragem, né, da parte dele. Com a morte do Lulu e a prisão do Dudu, a Rocinha foi parar nas mãos de André Costa Brito, conhecido como Zarur. Mas havia subordinados que dentro da quadrilha não aceitavam a liderança de Zarur. E Eugênio da Costa, o Leon, acabou traindo o novo chefe e tirando a vida dele. Então, o Zarur já saiu fora também. Apesar da traição que o Ser Vermelho tinha feito contra Lulu, Leon continuou aliado da Organização Vermelha e isso dividiu a favela novamente. A partir daí, a Rocinha ficou dividida entre dois grupos inimigos. Um instalado na parte alta da favela, liderado por Leon, que era do Ser Vermelho, e o outro da parte baixa, que foi conquistada pelo Ben-TV, que era da DA, amigo dos amigos. E com a ajuda da DA, o Ben-TV conseguiu reunificar a Rocinha, então ele fez essa reunificação da Rocinha e assumiu o controle total da comunidade novamente. Antes de continuar, pessoal, eu gostaria, se possível, de pedir seu like, que você se inscrevesse no canal e ativar o sininho. E por favor, pessoal, nossos seguidores, por favor, quem tá chegando agora, tem como vocês fazerem um favor pro Joel aqui? A gente tá com um novo projeto chamado Indo Pras Ideias, que é um outro canal onde a gente vai fazer um programa bem legal, podcast com entrevistas, respondendo perguntas e questões que vocês enviam pra gente e lendo notícias sobre o crime em geral para vocês estarem sempre atualizados. Faz um favor pra gente, o link tá no primeiro comentário e na descrição, o link do canal. Se inscreve no nosso canal lá e eu vou deixar no card também para vocês. Por favor, pessoal, eu tô pedindo por favor, é uma coisa muito pequena para vocês fazerem, é clicar e se inscrever. Às vezes eu fico estressado aqui mesmo, cara, e triste, porque a gente faz todo esse trabalho de pesquisa que é muito forte e pede para vocês clicarem no link e às vezes vocês não clicam no link. Por favor, vai lá e faz a inscrição. A gente tá tentando chegar a 10, 20 mil, 30 mil pra gente continuar esse projeto e ajudar a viabilizar tudo isso aqui para vocês. Vocês sabem que o nosso trabalho aqui, o dossiê, infelizmente ele não tem patrocínio ainda. Então todo o trabalho que a gente faz e tem um investimento de dinheiro e de tempo é por nossas próprias mãos. Bom, voltando, o Ben-TV então ele consegue reunificar o comércio ilegal de substâncias da Rocinha, tomando a parte alta e deixando a parte baixa, e ele ali acaba entregando a Rocinha na mão da organização Amigo dos Amigos, que começa a ganhar muita força. Tendo nas mãos os pontos mais rentáveis do comércio ilegal de substâncias, o Ben-TV se tornou um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro e fez história na Rocinha. Ele manteve o estilo assistencialista do Denis e do Lulu e por isso tinha simpatia da comunidade. Ben-TV doava cestas básicas, organizava ações assistencialistas e chegou a dar 3 mil brinquedos durante a festa do Dia das Crianças. Uma vez, eu conversei com os ex-chefes do Ser Vermelho, aqui na live de 1 milhão, o ex-Polegar, o ex-Fabinho, uma galera. E aí eles falaram, cara, que muitas vezes, quando eles estavam ali com o dinheiro do comércio ilegal de substâncias, eles mandavam comprar bicicleta, brinquedos, porque eles não tinham tido isso quando era criança e eles queriam entregar isso pra molecada. E aí eles compravam milhares de brinquedos. Era o que fazia o Ben-TV. E ele manteve uma tradição que era desde o Denis da Rocinha, que era no dia de Cosme e Damião, ele distribuía doce pra molecada a roda, tá? Ele era um cara que gostava muito de ostentar o dinheiro que ganhava na criminalidade também, tá? Vocês vão ver muito isso daqui pra frente. Irmão, crime não é coisa boa, a gente fala. A gente viveu lá, a gente já conviveu, a gente viu várias coisas. Então a gente tá aqui, a gente passa isso, cara.
Você é novo, você vai entrar lá às vezes sem cabeça, sem juízo, você vai fazer uma merda, você vai ser cobrado. Então, foge disso, meu irmão, procura um trabalho. Mas aí quando o cara fala assim, e qual trabalho? Tá entendendo? É o que eu te falo, muito moleque entra pro crime porque não tem um apoio, não tem fábricas, não tem coisa funcionando perto de comunidade. Então, o crime vai crescer cada vez mais por causa disso. Tem que ter um meio do jovem trabalhar e ganhar um dinheirinho, poder comprar um tênis. Viu, Robin, contando a história dele do tênis? Muitos moleques entram no crime por causa disso, cara. Às vezes tem muitas mães na favela que tem 5, 6 filhos, e cadê o pai? O pai já morreu, o pai era um cachaceiro, igual a gente tava falando. O cara, às vezes o moleque ali da favela é um filho da cachaça. Pô, cadê o pai? Meu pai era cachaceiro, aquele filho da mãe, nem conheci meu pai direito. E esses moleques, eles vê o crime como o meio de, porra, de ganhar dinheiro. Meu irmão, vou trabalhar pro fulano, tá entendendo? Pô, fulano que quando é dia das crianças aí, ele que dá brinquedo pra todo mundo, tá entendendo? Aí às vezes o nego fala, pô, mas o cara vai ficar lá, ele fica dando brinquedo pra poder corromper os moradores. Não é não, cara, porque ele sabe que ele tá cheio de dinheiro e não teve, agora ele tá dando pra quem não tem. Porra, meu irmão, não tive esse carrinho aqui, igual bicicleta. Porra, meu irmão, eu não tive bicicleta. Pô, o cara tá no crime, o cara fazer. O cara compra 100 bicicletas, filho. Dá na favela, porrada de criança né, de bicicleta pra lá e pra Porque cá. ele já sentiu o que, que não é Já, ter uma bicicleta, né? já sentiu que não é ter uma bicicleta. Ele já sentiu o que, que não é ter aquilo, isso aqui. Então, às vezes, o nego fala: ah, porra, meu irmão, esses caras são traficantes. E depois quer dar uma de santo. Não é não, mano. Às vezes o cara entra ali por trás porque ele não conheceu o pai dele, ele não teve um apoio, a mãe dele tá lá com os irmãos todos cheios de fome, às vezes ele vai ali para traficar, para poder levar um pão, o leite ou a comida para dentro de casa. Tá fazendo a coisa errada? Tá, porque não tem um outro meio, entre aspas, porque às vezes 1, 2, 3, 4 arruma um emprego ali na oficina, arruma isso aqui, mas é muito, cara. O pessoal tinha que ter essa noção que é muito, pô. Quando eles vê aí um bonde de 30, 40 traficantes, manda eles contar a idade dessas crianças. BTV usava sempre cordões e anéis de ouro, mandava banhar suas armas preferidas com cobre para dar a impressão de que era ouro ali e tal. Ele era obcecado por seu arsenal de armas. O arsenal dele era composto de fuzis, pistolas de última geração. Ele gostava de carros importados, sempre comprava alguns. Gostava de tênis caros, roupa de marca e gostava de ostentar pacotão de dinheiro e poder. Porque tudo isso daí é poder. É muito famosa uma fotografia do BTV com uma Uzi dourada. Mostra pros caras aí na foto, Fernandão. Tá vendo aí o BTV com uma Uzi dourada nas mãos, mano? Pesado, né? Bom, de acordo com as escutas telefônicas que a gente teve acesso à escrita disso, o BTV teria contratado um armeiro especializado para dourar o armamento da sua quadrilha. Segundo a polícia, a obsessão de BTV por ouro começou com joias. Ele colecionava pulseiras, anéis, cordões e relógios feitos de metal. Adotando um estilo bem mais leve do que o Dudu, que tacava o terror, o BTV organizava vários bailes funks dentro da comunidade e atraía gente famosa para os seus bailes. Era um momento que a Rocinha aparentemente vivia em paz. Para comemorar o seu aniversário de 28 anos, o BTV fez uma grande festa que durou 2 dias, 48 horas. Ele mandou servir uísque, cerveja, substâncias ilícitas para os caras dar uns raios, tudo isso aí aos convidados. BTV fez amizade com jogadores de futebol e artistas e isso acabou fazendo com que o seu nome aparecesse com muita frequência na mídia e, lógico, nesse setor aí mais rico da sociedade. O goleiro Júlio César, o jogador Romário e o jogador Jorginho, da seleção de futebol de areia, chegaram a ser investigados pela polícia por terem seus nomes citados em grampos interceptados de diversas conversas entre o BTV. Mas não foi provado nada contra eles, tá? E assim, não tem nada a ver os caras terem amizade com esses malucos, mano. É igual a Adriano lá, que tinha vários casos, porque os caras também tudo pobre, mano, tá ligado? O Romário, se eu não me engano, é lá do Jacarezinho. Muitos desses caras eram pobres e conviveram com esses malucos. E eles fizeram sucesso no mundo legal, enquanto os caras fizeram sucesso no mundo ilegal. Então nada foi comprovado contra eles, mas todos acabaram sendo ouvidos e explicaram o tipo de relação que eles mantinham com o criminoso e com os homens ligados a ele. Que era basicamente nas festas ali tomar uma cerveja e um uísque, né? Tá, mas para alguém que comanda o comércio ilegal de substâncias, muita publicidade não é algo bom, né, BTV? A visibilidade do Erismar acabou fazendo com que a polícia ficasse o tempo todo no seu encalço. Cara, isso é uma coisa que talvez seja da juventude desses caras. Mas eu sempre falei e eu sempre falo para todo mundo aqui quando a gente tá trabalhando com crime e criminosos. O criminoso que aparece muito entra no radar da polícia e ele se ferra. É por isso que o Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, por exemplo, ele continua
continuou anos e anos à frente do negócio dele, colocava toneladas e toneladas de pó para dentro do país, exportava isso e ele foi pego muitos anos depois. A Polícia Federal, que fez uma baita de uma investigação, praticamente não tinha uma foto, tinha uma foto só dele. Ela chamava ele de fantasma. Agora, o cara, igual é o Maia no México, nunca apareceu, nunca mandou tirar a vida do repórter e tal. Agora, se você fica aparecendo muito, mano, você aparece no jornal, o jornal, ele é o motor, a mídia, ele é o motor da polícia, né? Bom, foi na época que o BTV controlou a Rocinha que ele deu abrigo para um grupo criminoso do Pedro Dom. Nós já contamos a história do Pedro Dom aqui e a história do Playboy, que também era da quadrilha do Pedro Dom, tá? Então, o Pedro Dom tinha carta branca para entrar ali e para ficar dentro da Rocinha para se esconder quando ele estava fazendo os assaltos. Todo mundo sabe aqui, a gente deixou indicado, mas o Pedro Dom, ele era um bandido que veio da classe média do Rio de Janeiro e ele foi um dos principais assaltantes de mansões do Rio de Janeiro, ali no começo dos anos 2000. Bom, galera, o BTV era considerado um cara explosivo, mas ele não era sanguinário. Ele tinha um estilo que tornava ele um pouco bem aceito assim pela população da Rocinha. Quando ele fazia um crime, muitas pessoas achavam que era justo aquilo. BTV estabelecia relações com líderes comunitários e policiais, mantendo boa relação com muita gente. 7 policiais chegaram a ser condenados por receberem propina do grupo do BTV e ficar tomando um uísque lá com ele e tal. Enfim, o problema é que BTV abusava do consumo de bebidas alcoólicas, pessoal. Ele estava sempre com uma garrafa de uísque na mão. Basicamente, eu acredito, eu não posso diagnosticar isso, tá? Eu estaria sendo leviano. Mas, muito provavelmente, ele tinha problema com o alcoolismo, porque não parava de beber. Ele consumia álcool o tempo todo e, muitas vezes, precisava contar com a ajuda de seus aliados para organizar os próprios negócios, porque ele não tinha condições de organizar isso, tá? Ele era muito bom de tiro, como eu falei para você, muito bom de festa, mas ele andou consumindo muita bebida alcoólica e a gente sabe que bebida alcoólica é bebida alcoólica. Por isso, é importante da gente falar sobre o Ney da Rocinha, tá? Porque ele vai ter um papel importante, né? Importantíssimo durante o período que o BTV esteve à frente da Rocinha, porque ele virou o homem das finanças. Quando o Lulu morreu, o Ney tentou deixar a vida do crime e começar uma nova vida como taxista, mas ele descobriu que a sua mãe estava ameaçada pela polícia por causa de uma dívida de 15 mil que ele tinha deixado passar. Então, o Ney acabou voltando para a Rocinha. Ele passou a trabalhar ao lado do BTV e orientou o BTV a impor o poder para unificar a favela. E sob a orientação de Ney, BTV decidiu combater o Leon lá que eu falei para você, e aí ele colocou fim à separação, como eu disse anteriormente. BTV gostava do poder que a chefia lhe dava, mas ele não era um homem de negócios. Segundo Misha Glenn, o autor da obra que a gente se baseou para fazer o vídeo, ele fala que o BTV é o cara de que ninguém desgosta, porque ele espalha alegria, diversão e grana, e aí, como tudo é uma grande festa, ninguém acaba pegando raiva dele. Ah, o BTV é um sujeito boa praça, seria isso mais ou menos. Acho que o Glenn não conseguiu muito traduzir isso, mas seria um sujeito boa praça. Em 1º de fevereiro de 2005, um assaltante da Rocinha invadiu a casa onde morava o William Bonner e a Fátima Bernardes. Eles eram casados. Eles apresentavam o Jornal Nacional e faziam muito sucesso. O impacto desse crime caiu como uma bomba no Rio de Janeiro. Como assim os caras invadiram a casa dos âncoras, a dupla de âncora mais famosa do Brasil, que pode colocar o que aconteceu no Jornal Nacional e a polícia tem que se mexer? O Misha Glenn falou sobre o caso e aí disse que esse caso causou um dano irreparável para a reputação do BTV, tá? Porque a polícia disse que esses assaltantes, eles foram escondidos pelo BTV dentro da Rocinha. A partir daí, os olhos da polícia e as ações policiais se voltaram com toda a força lá para a região. A Polícia Civil recebeu ordens de prender o BTV na Operação Cavalo de Troia, e essa operação foi instaurada. E eu quero indicar para vocês, pessoal, acho que nesse momento é interessante indicar o podcast de 2 amigos meus, que é o Rafa e o Rômulo, que é o podcast Fala Guerreiro. Eles têm acessos muito policiais das antigas, né, civis principalmente, e eu gostaria de indicar um episódio que eles montaram lá sobre a operação que pegou o BTV. E eu acho que vocês vão ter bastante detalhes interessantes lá. Eu vou falar com o Fernandão se ele conseguir tirar alguns trechos para colocar aqui legal, mas eu acho que vocês vão precisar assistir ele inteiro ali, então a gente deixa recomendado também para vocês depois vocês irem por lá. Bom, policiais disfarçados alugaram uma casa na Rocinha e passaram a acompanhar de perto todos os movimentos do BTV. Os agentes ficaram de tocaia durante várias semanas. Por isso, a Operação Cavalo de Troia. Lembra que eu falei para vocês? Sem essa operação do cara ficar escondido numa casa, era muito difícil pegar os bandidos, porque eles ficavam na parte alta da Rocinha e muitas vezes eles iam pro meio do matagal e conseguiam fugir por lá, às vezes atravessando um vidigal e tal. Então era muito difícil de você conseguir, portanto os caras precisavam ficar escondidos, entrar ali disfarçados para dentro.
da comunidade. Algumas matérias publicadas em jornais da época falam que a polícia ficou durante 4 meses monitorando os passos do Ben-TV. Segundo essas matérias, 200 policiais foram envolvidos na operação e 17 telefones foram grampeados para chegar até o criminoso. Observando a rotina de Ben-TV, os policiais perceberam que ele passava boa parte do tempo no centro, entre áreas comerciais do Valão e da Via Ápia, onde Ney atuava como gerente e chefe de segurança, no centro da Rocinha. À noite, Ben-TV ia para os bailes funks, onde ele dançava e bebia muito, acordando bem tarde no dia seguinte. Ben-TV não tinha a menor ideia de que o informante da polícia tinha alugado uma casa na esquina do Largo do Boiadeiro e que seus passos estavam sendo vigiados por policiais civis. No dia 30 de outubro de 2005, os policiais da CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais, que é a tropa de elite da Polícia Civil, inclusive nós temos um vídeo aqui também falando sobre a história da CORE, Bom, a CORE e da Polícia Civil entraram em confronto com o Ben-TV e seus homens, que eles resolveram trocar mesmo. Os agentes disfarçados atiraram bombas de fumaça e conseguiram separar Ben-TV dos 12 seguranças que o acompanhavam naquele momento e que morreriam pelo Ben-TV. Os seguranças chamaram reforços e, de acordo com a polícia, os caras lançaram até granadas nos policiais, Mas a polícia conseguiu ali neutralizar os caras. O tiroteio aconteceu quando Ben-TV tinha deixado um bar e ele foi acuado próximo da região do Valão ali dentro da Rocinha. Ben-TV atirou contra os policiais, mas um disparo de fuzil atingiu a sua pistola dourada e a arma emperrou. Quando Ben-TV ia pegar o seu fuzil dourado, que estava com seus homens, ele acabou sendo alvejado e atingido. Durante cerca de 40 minutos, o tiroteio tomou conta da Rocinha até que Ben-TV caiu no chão com a sua Uzi folheada de ouro ao seu lado. Pense na imagem aí, galera. E 40 minutos de tiro comendo tiro pra cacete. 2 tiros atingiram o abdômen do Ben-TV e ele também foi atingido na cabeça e no pé esquerdo. O chefe da Rocinha chegou a ser levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos 4 tiros que recebeu. O bar onde Ben-TV gostava de tomar umas foi completamente destruído pelos tiros. Lembrando que foi 40 minutos de tiroteio, né, galera? Além de Ben-TV, 4 moradores da Rocinha também foram baleados, fora outros homens ali que faziam segurança dele. Um homem de 54 anos foi atingido no pescoço, uma mulher de 52 anos levou um tiro no braço e um rapaz de apenas 29 anos foi baleado na perna e outros membros da quadrilha do Ben-TV foram feridos. Um deles faleceu no hospital, tinha 24 anos. Homens de Ben-TV tentaram impedir o blindado da polícia de sair com seu corpo da Rocinha. Eles chegaram a atirar no transformador de energia elétrica e tentar bloquear o túnel Zuzu Angel, mas não conseguiram barrar a saída do carro. Em uma favela, 10 policiais aproveitaram para entrar neste prédio sem que ninguém percebesse. O apartamento tinha sido alugado há 20 dias e fica no principal ponto de venda de drogas da Rocinha. Foram 4 meses de investigação. A polícia conseguiu autorização da justiça para grampear o telefone celular do traficante e, com isso, acompanhou a rotina dele. Os policiais descobriram os horários em que Ben-TV costumava descer o morro para ver a movimentação na boca de fumo. Foi assim no começo da madrugada de sábado, quando o bandido foi morto. Isso aqui é a vista de frente, lateral de frente, da onde o Ben-TV ficava. O policial posicionado aqui e o outro na laje era exatamente para evitar a rota de fuga dele. Quando 8 policiais desceram para prender o traficante, houve confronto que durou quase 1 hora. O atirador que acertou o Ben-TV fez os disparos pelo buraco do ar-condicionado. Os policiais usaram um armamento pesado, com munição para médio, longo ou curto alcance e balas traçantes que iluminavam a direção dos tiros. Também tinham granadas. Os atiradores foram especialmente instruídos para atingir o líder, que era o Ben-TV, caso houvesse o confronto. Quando iniciou o tiroteio, eles não perderam tempo e acertaram logo o líder da quadrilha. Na manhã seguinte da morte de Ben-TV, bandeiras pretas foram penduradas pelas ruas da Rocinha e o comércio ficou fechado. Os familiares do Ben-TV queriam fazer seu velório na Rocinha, mas a polícia não permitiu que isso acontecesse. Quando os membros de sua quadrilha receberam a notícia de que o corpo do Ben-TV estava deixado no Instituto Médico Legal, eles dispararam fogos de artifício, tiros e jogaram granadas. O trânsito no túnel Zuzu Angel foi parado e alguns motoristas chegaram a abandonar os seus carros com medo, mas ninguém foi ferido. Nesta foto, tirada de um celular apreendido pela polícia, Ben-TV carrega uma metralhadora de fabricação israelense. A morte do traficante
morte provocou tumulto ontem à tarde no túnel de acesso à favela da Rocinha, em São Conrado. Motoristas, assustados com o barulho de tiros e de fogos de artifício, abandonaram os carros. O bandido foi enterrado no fim da tarde. Na rua onde ele foi morto, foi colocada uma faixa preta. BenTV foi enterrado no cemitério São João Batista. Uma advogada pagou seu caixão em dinheiro vivo. Enterrado em um caixão com detalhes dourados e com crucifixo dourado na frente, BenTV teve o seu enterro acompanhado por cerca de 49 policiais e 350 pessoas que saíram da Rocinha em vans e ônibus para poder acompanhar o velório e o enterro. Durante o sepultamento, o nome de BenTV foi gritado pelos moradores da Rocinha. Os principais jornais do país noticiaram a morte e o enterro do BenTV. Ao falar sobre o caso, o jornal O Globo, de 30 de outubro de 2005, escreveu a seguinte matéria. Coloca na máquina de escrever aí, Fernandão. Abre aspas. Após 40 minutos de guerra, o pacificador da Coordenaria de Recursos Especiais chegou ao local para resgatar os policiais e socorrer BenTV. Tarde demais. Chegava ao fim a trajetória do bandido das celebridades, que, cercado de fuzis em seu ninho, não tinha glamour algum. Fecha aspas. Pacificador era o nome dado ao veículo blindado usado pela COR, uma espécie de caveirão da Polícia Civil. Os jornais também deram destaque às namoradas de BenTV. Uma delas, chamada Veridiana, foi presa quando tentava embarcar para o Ceará. Ela também era de terra natal do criminoso. E hoje a polícia apresentou uma das namoradas de BenTV, presa no Aeroporto Internacional do Rio, tentando embarcar para o Ceará. Carregava relógios importados e muitas joias de ouro. Entre elas, este anel com um cifrão e uma pulseira com o nome do traficante impresso. Enquanto isso, uma outra namorada se maquiou toda e colocou uma roupa preta rendada para dar o seu último depoimento à delegacia. Ao ser questionada sobre a produção, a moça disse o seguinte ao jornal O Globo. Abre aspas. Se eu aparecer no jornal, quero estar mais bonita que aquela outra. Sou mais bonita do que ela. Fecha aspas. Então você vê a disputa entre as duas namoradas. Além das duas moças, né? BenTV tinha também uma outra namorada que era considerada a sua esposa oficial e mãe de suas duas filhas. Depois da morte de BenTV, o comando da Rocinha passou para as mãos de Orlando Rodrigues, conhecido como Soul, que era cunhado de BenTV e um de seus braços direito. Mas ele acabou sendo executado alguns dias depois e o comando passou para as mãos de João Rafael da Silva, conhecido como Joca, tá? E também do outro braço financeiro do BenTV, que conviveu muito com ele, que é o Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como Ney da Rocinha. Nós estivemos hoje pela manhã na Rocinha, encontramos patrulhamento logo após o túnel Zuzuângel com 3 viaturas, havia policiais também na estrada da Gávea e a situação na favela era de aparente tranquilidade, o comércio aberto, as pessoas indo trabalhar normalmente. Mas os PMs que fazem esse patrulhamento disseram que a situação no morro era tensa. Eles afirmaram que teria havido um tiroteio entre traficantes na disputa pelo controle da venda de drogas. E nesse tiroteio teria morrido o bandido Orlando José Rodrigues, conhecido como Soul. Soul era cunhado de BenTV e foi apontado pela polícia como o homem que teria assumido o comando do tráfico na favela, depois que BenTV foi morto na madrugada de sábado. A polícia já está na Rocinha investigando e à procura de corpos, porque a informação é de que outros traficantes também teriam morrido. Você vai acompanhar ainda nesta edição a cobertura completa desta segunda-feira na Rocinha. Voltamos ao estúdio. A prisão de Joca em 2007 nem se tornou o grande chefe da Rocinha, mas essa é outra história que, como eu disse para vocês, merece ser contada num próximo dossiê, certo? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ele foi um vídeo produzido com bastante trabalho, deu bastante trabalho para fazer e a gente tem que pedir algumas coisas antes de ir embora para vocês. Primeiro, que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. É básico isso. Segundo, por menos de uma lata de refrigerante por mês, você pode virar membro do nosso canal, ajudando a gente a produzir cada vez mais melhor e apoiando o nosso trabalho. Como o nosso dossiê não é patrocinado, precisamos da ajuda de vocês. E lembrando, quem ficou até agora no vídeo, por favor, faça inscrição no nosso novo canal para ajudar no nosso trabalho e nesse nosso novo projeto que a gente está tentando emplacar aqui nessa plataforma novamente. Eu sou Joel Paviotti, fui, valeu, até uma próxima.